ideia aqui é falar um pouquinho de teatro, para a gente poder, digamos assim, introduzir o que vem a ser teatro, né? Então, vamos lá. Eu vou começar, depois o professor Wagner vai ter o tempo de fala dele também. Pode ser, professor? Pode, claro, vamos lá. Então, tá. A primeira coisa que eu pergunto para os meus estudantes no primeiro dia de aula é o que eles entendem, sabem, imaginam que venha a ser teatro, né? E vem diversas respostas muito interessantes. Como a gente não está aqui frente a frente, então eu vou meio que lembrar aqui das respostas dos alunos, né, que eu já tive, as respostas que eu já recebi deles. Eles falam, por exemplo, é uma expressão, um ato político, interpretação, sei lá, jogos teatrais, né? A emoção versus razão, já até surgiu algo assim. E eu posso dizer que é tudo isso daí, claro, porque teatro está no nosso imaginário, né? A gente vem convivendo com o teatro há muito tempo, só que quando a gente entra na universidade, a gente precisa de alguns parâmetros, digamos assim, para pensar o teatro. E eu escolhi o livrinho do Magaldi, Introdução ao Teatro, ali no primeiro capítulo dele, que ele traz um conceito sobre teatro. E ele já traz de início, digamos assim, que o teatro, a palavra teatro, remete a duas significações diferentes, né? Quando a gente pensa teatro, pode ser tanto um edifício teatral, né? Esse edifício onde acontecem os espetáculos teatrais, mas também teatro enquanto arte, uma arte autônoma, certo? A arte geralmente engendrada por vários agentes criativos, dentre eles o ator, que traz aí uma especificidade para o teatro. A gente pode dizer que não existe teatro sem ator, né? Tem até um teorema básico, assim, que num espaço, um ator, né, expressa uma ideia, uma emoção, com a integralidade do seu corpo para uma outra pessoa, que é o público. Então, essa partícula básica é que define muito bem o que vem a ser teatro, né? E se a gente voltar um pouquinho mais na questão etimológica da palavra teatro, a etimologia grega da palavra teatro vai nos remeter a teatron, que era parte da plateia do edifício, né, grego. Lá na Grécia, os gregos eram apaixonados pelo teatro. É lá que vai iniciar o teatro ocidental, né? A gente está falando aqui do Ocidente. Claro que lá no Oriente tem um outro início, mas no Ocidente, os gregos, por serem politeístas, ou seja, acreditavam em muitos deuses, e dentre esses deuses todos que eles acreditavam, existia um deus em específico que se chamava Dioniso, que ficou conhecido aí como deus do vinho, da fertilidade e também do teatro. Eles construíram, então, um edifício para celebrar esse deus, né? Então, o teatro, ele estava muito próximo a uma comunhão, né? Que era uma comunhão social, religiosa e estética. E os gregos eram tão engenhosos que eles se utilizavam da encosta de um morro, eles escavavam uma encosta de um morro para poder construir a arquibancada, e eles o faziam de tal maneira que, se uma agulhazinha caísse lá no centro da orquestra, aquela pessoa que estivesse lá na última arquibancada poderia ouvir, porque o teatro grego era muito pautado na palavra, né? Era um teatro muito declamado, muito narrado, né? Então tinha essa questão. Mas, assim, a gente pode dizer que não existe teatro sem ator e não existe teatro sem público também, né? Porque o público é que
dar essa dimensão para o teatro, né? E como a própria raiz etimológica da palavra teatron, que traz a ideia de lugar de onde se vê, que é esse lugar da arquibancada, né? Onde a plateia se dispõe para assistir a peça, que é diferente de ouvir, né? E aqui a gente pode diferenciar um pouquinho da literatura teatral. Porque eu posso ler, eu posso, inclusive, fazer outras pessoas ouvirem a minha leitura, né? Posso eu mesmo ouvir a minha própria leitura, mas ainda assim, o teatro ali, a ideia de teatro fica incompleta, porque vai necessitar da figura do ator encarnando, digamos, entre aspas, né? Os personagens, vivendo aquelas situações, enfim, na cena. Então, o teatro acaba tendo uma dimensão maior do que simplesmente essa da literatura. E quando a gente tira o teatro da literatura e coloca na cena, nós temos que levar em conta outros aspectos que compõem essa cena, né? Por exemplo, a cenografia, o figurino, a maquiagem, a interpretação desse ator, a preparação, né, a estética, a linguagem que ele vai se pautar para desenvolver o seu papel, a direção, ou seja, são vários agentes criativos que vão estar trabalhando em conjunto para criarem um espetáculo, né, com o objetivo em comum de criar um espetáculo. E a gente pode dizer, então, que o teatro é a síntese desses elementos artísticos. Por quê que eu diria isso, né? Que Magaldi, na verdade, traz isso. Porque vejam que o teatro ele é uma arte bastante complexa e até impura ele traz. O que seria, então, esse impuro? Porque o teatro ele necessita do conhecimento de outras artes que a gente tem notícia, por exemplo, da música, das artes visuais, da moda, da arquitetura. Por exemplo, se a gente pensa no cenário, o que é o cenário? É esse espaço, essa ambientação onde os atores ficam ali em cena, né? Desenvolvem as suas ações. Então, esse espaço, o cenógrafo, para criar esse espaço, esse cenário, ele pode recorrer a elementos das artes visuais, elementos da arquitetura, que são artes distintas do teatro, mas emprestam, digamos assim, conhecimentos para esse agente criativo que está ali trabalhando em prol do teatro. Então, o teatro ele é complexo porque ele tem essa síntese de vários elementos artísticos, né? E a síntese desses elementos é que forma, digamos assim, a nossa ideia de espetáculo teatral. É o conjunto, né, o engendramento desses elementos, a forma como eu vou pensando e colocando em cena cada elemento, que eu vou formando um espetáculo teatral. Da mesma forma, eu posso pensar o espetáculo teatral a partir da decomposição desses elementos. Para eu entender o espetáculo teatral, eu vou lá e vou ver como foi feito o cenário, como foi feito o figurino, a maquiagem, o significado estético de cada coisa, a amarração de cada coisa, né? E assim, então, eu vou tendo notícias do processo de construção do espetáculo. A gente tem uma ideia que fazer teatro é muito simples, né? Que é só pegar o texto na mão, decorar as falas e ir para o palco. E o professor Itamar sabe muito bem que não é assim, né, professor? Tem um trabalho por detrás, né? Quando eu falo que o teatro, que o ator é a especificidade do teatro, é que o ator empresta muito de si, do seu corpo, ou melhor, eu diria, do seu psicofísico, que seria a consciência e corpo juntos, trabalhando ali juntos, né, para poder desenvolver ações físicas. E essa noção de ação física, talvez depois o professor... Nossa.
afoguei. Me afoguei, que horror. O professor Itamar pode explanar melhor, né? E também, ainda posso falar que tem um agente criativo em especial, que é o diretor teatral. É ele que vai ficar responsável pela coordenação, digamos assim, ou sistematização de todos esses elementos. A gente poderia até fazer, por exemplo, uma experiência. Pegar um texto, por exemplo, Romeu e Julieta, do Shakespeare. Acredito que todos vocês já devam ter lido, conhecido essa história, que é uma comédia trágica, né? Comédia não, perdoe, é um romance trágico, uma história de dois enamorados, Romeu e Julieta, que se apaixonam, mas quando eles descobrem que são de famílias inimigas, eles não conseguem progredir esse amor e acabam cometendo suicídio, que é um tema até bastante forte nos dias atuais, né? Mas a gente poderia fazer essa experiência. A gente, por exemplo, teria um grupo de artistas A, um grupo de artistas B. Eu daria o texto Romeu e Julieta para esse grupo A e para esse grupo B. Cada grupo montaria o texto à sua maneira, ou seja, cada um, né, pensaria esses elementos, cenário, figurino, adereço, a interpretação, a direção, a maquiagem, de uma forma ímpar, singular. Então, enquanto o A pode propor roupas pretas, uma linguagem mais séria, músicas clássicas incidindo, né, nas ações dos personagens, o grupo B, por exemplo, pode fazer algo mais colorido, mais popular, com os atores cantando e tocando em cena, né? Então, vejam que o resultado, que é o espetáculo, que é a obra estética, vai depender dessa coordenação desses elementos, certo? Então, acho que aqui a gente já conversou alguns aspectos, para a gente entender um pouquinho mais o que vem a ser teatro. Eu vou passar a palavra para o professor Itamar, que deve estar aí ansioso para conversar com vocês também. Obrigado. Tá, depois a gente volta, né? E se precisar, sim, a gente vai fazendo algumas tessituras aí, né, nas nossas falas. Então, gente, como o professor Vitor falou, eu sou professor de interpretação teatral na FURB, né? Estou agora responsável por essas disciplinas. E é um tema que eu pesquiso, né? Agora eu estou fazendo doutorado nessa área, na área de pesquisa, de criação do ator e na área de experiência. E depois eu quero falar um pouquinho, eu vou finalizar com isso, na verdade, para fazer essa relação com o que o professor Vitor Hugo falou ali, dessas diferenças que surgem, né? Num processo de montagem, num processo de criação teatral, né? Por cada artista que está responsável pelos diversos setores, né, pelos diversos segmentos dessa arte que é tão complexa, né, como o professor colocou muito bem. E aí eu já vou pegar um gancho para falar isso, essa complexidade do teatro, ela também tem uma relação com uma figura, né, com um elemento que é também essencial para a arte do teatro, que é o espectador, né, porque ali não existe teatro sem esse espaço, que ele pode ser bastante diverso, na verdade, né? A gente está partindo aqui de um texto que fala do teatro grego, né? Porque começou ali e tudo, mas hoje a gente sabe que já existe uma diversidade na questão desses espaços teatrais e na própria organização desse espaço, né? Esse formato de palco-plateia, por exemplo, ele é bastante adverso, né? Lá na FURB mesmo, a gente não tem esse espaço convencional de palco lá na frente e a plateia lá atrás, mas a gente sempre vai ter o lugar do espectador, seja junto dos atores, seja do lado, seja na frente, sempre vai ter esse lugar, porque ele é fundamental, né? A arte do teatro ela é uma arte de comunicação, né? Então, a gente sempre faz para alguém, né? Para um outro, e o espectador é realmente fundamental. E essa complexidade, ela é muito interessante para a gente pensar esse papel, né? Esse lugar do espectador, porque são uma série de elementos, de signos, né? De significantes que estão ali dispostos
para o espectador, né? Então, que provocam o espectador. Então, tem essa potência de comunicação, né, que o teatro possui, ela está ligada a essa complexidade artística que é própria do teatro, né, que congrega a arte do ator, que congrega a arte da escrita, né, dramatúrgica, que tem as relações com a literatura, né, a questão da indumentária, né, que trabalha com os figurinos, a questão do espaço, né, a questão da cenografia, mas o que a gente pode falar? O trabalho do ator também está inserido nisso, né, figurinos e a iluminação também, né, que é uma questão que ele coloca aqui no texto, né. Então, essa congregação, né, de elementos artísticos que é muito importante, né, para a arte do teatro, que faz a arte do teatro uma arte impura, né. Eu gosto dessa palavra que ele coloca, né, que é uma arte impura, porque ela é uma arte que está ligada a muitas outras, né, manifestações artísticas. Mas aí a gente tem essa questão dos elementos fundamentais, né, dessa linguagem artística, né, a especificidade dessa comunicação de ator com público, né, alguém para ver e alguém para fazer, né. Então, a especificidade do teatro, ela está nessa figura do ator, e isso é muito importante, porque o ator, ele é esse elemento fundamental, porque ela é uma comunicação que é viva, né, que é no aqui e agora, né, inclusive tem essa comunicação teatral, a linguagem do teatro, ela tem esse caráter de algo que é efêmero, né? Que se processa num determinado espaço-tempo e que acaba logo, né? É claro que no outro dia os atores estão lá, o público ele pode ir assistir de novo. Eu já fui assistir várias peças que eu gosto, né? Já fui ver mais de uma vez. Mas tem aquele momento, começa e tem um momento de acabar, né? E aí também é que tem uma riqueza, eu acho, no teatro, né? Porque essa comunicação do corpo com o corpo, né? De um corpo presente ou de vários corpos presentes com outro corpo presente que recebe, ou outros corpos que estão ali na plateia, né? Então é muito interessante também a gente pensar essa característica que o teatro tem, essa coisa do corpo a corpo, tete a tete, corpo a corpo, né? A presença física do ator e da plateia. Hoje até a gente está tem umas questões para serem colocadas em relação a isso, né? Nessa época de pandemia, eu vi algumas peças pela internet, né, e tal. Então, assim, com essa pandemia, a gente está repensando um pouco esses lugares, né? Essas condições, assim, de relações, né? Mas o teatro, ele tem essa essência, né? Essa essência do ator com o público, essa comunicação ao vivo, essa comunicação direta, que fala ao sensível, né? É de um corpo para outros corpos. Então, é uma relação direta do sensível para o sensível, né? Que é muito importante, que eu acho, né? Como ele coloca ali a especificidade do teatro. E aí o professor Vitor Hugo falou também do Dionísio. Eu nem tinha lembrado dele quando eu li o texto aqui, porque ele também não menciona o texto, né? E o Dionísio, ele é esse deus do vinho, ele é esse deus desse estado que não é um estado, eu queria falar pureza, a pureza das sensações, alguma coisa, mas assim, como ele está ligado ao vinho, ele também está ligado a essa coisa, a esses outros sentidos que podem ser aflorados, né? Então, essa coisa do corpo aberto, do corpo sensível, né? Do corpo dinâmico diante dessas forças, dessas energias que esses diversos elementos artísticos dispõem para a gente, né? Tem essa coisa, eu acho muito interessante, porque aí tem a tensão entre os deuses, né? A briga dos deuses, do Apolo e do Dionísio. O Apolo é o deus da perfeição, é o deus daquela forma perfeita. O Dionísio já é o contrário disso. O Dionísio, ele já não está nesse lugar da perfeição. Ele está no lugar da bagunça, da dinâmica, da coisa que ela está em fluxo, que ela está sempre em transformação, que ela não está fechada, né? Que ela está aberta. Então, isso também é muito interessante para a gente pensar, né? No papel do ator e no papel do espectador, porque a gente está nesse território sagrado de Dionísio, né? Que é dessas relações diretas de corpo com corpo, de emoções com emoções, de energias com energias, né? E não é só o ator que faz isso. Na verdade, o ator, ele
ele transita por essas materialidades que o espetáculo tem. Então, se a gente pensar, o figurino é uma materialidade, a cenografia é uma materialidade, né, da indumentária, da cenografia, a gente tem a luz ali também, né? Então, a gente tem uma série de elementos. E o ator, ele é essa figura humana, né, movida por um espírito, né, movida por uma alma que está ali, que vai pegar todos esses elementos e vai transitar entre esses elementos, e que é fundamental para que esses elementos tenham significados, né? Porque não tem, a indumentária, ela é uma arte por si, né? Mas se, por exemplo, a gente não tem a indumentária, a iluminação, a gente pode pensar a cenografia, né? São artes que são elementos artísticos que contribuem. Mas se a gente não tem a figura do ator, se a gente não tem a figura humana que faz, que dá vida, né, a esses elementos inanimados, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma exposição, né? É um trabalho, é uma outra coisa, né? A gente vai ter esses elementos ali como cenografia, não como cenografia, eu queria dizer como exposição ou como decorativos, porque todos os elementos, né, como o professor ali colocou, todos esses elementos que fazem parte da cena, eles são colocados na cena, eles têm sentido, eles têm significado dentro da cena, e é o ator que vai transitar por eles e dar esses signos, dar esse significado, dar vida para esses elementos. Porque se o ator não se relacionar com eles, aquilo vai ficar ali como uma exposição, como uma coisa decorativa. Se eu tenho uma cenografia no espetáculo, que ela não serve para a ação do ator, que ela não serve para contar a história, que o ator está ali e ajuda a contar essa história, ela é um elemento decorativo. Se o ator ele não ensaia com o figurino, se ele não sente a textura da roupa, o peso da roupa, a forma da roupa, porque a roupa ajuda o ator a construir ações, né? Se ele não ensaia com a roupa, aquela roupa não vai ficar uma coisa harmônica ali no palco, vai ser uma coisa que foi colocada ali, mas que não tem parece que não tem uma função, né? É algo que fica ali, como eu estou colocando, é algo que fica como decorativo, algo que não tem uma função, né? Então o ator ele está responsável também por fazer, né, essa relação entre esses elementos, dar vida para esses elementos, né? Compor a sua materialidade, e aí a gente volta com Dionísio, né? Essa capacidade de se transformar, essa capacidade do fluxo, essa capacidade de ser afetado pelas coisas. Porque o Dionísio ele não está preso numa forma, né? Ele não está preso numa figura, numa forma. Ele se transforma, ele é fluxo, ele é movimento. Então, esses outros elementos também, eles também têm potências para afetarem o ator. O ator trabalha, como eu disse, né? Ele tem que sentir a textura da roupa. A roupa tem que ajudar a criar uma ação, né? O ator ele pode arrumar a gravata, ele sentir a textura, né? Desse tecido, sentir o nó e por aí vai, né? E também isso funciona também com os elementos cenográficos, né? Então, ele é essa figura que é muito importante, né? Essa presença física que o Magaldi fala lá. Essa presença física de contato, essa presença física de relações e essa presença física que vai trabalhar com esses distintos elementos do espetáculo e colocar eles ali disponíveis, né? Como elementos significantes, né? Como elementos importantes para essa leitura, para essa comunicação que é feita. Tem uma questão também que o professor Vitor colocou, que eu achei muito interessante, que é essa questão da palavra, né? A importância, o teatro grego, ele foi projetado para que eu pudesse ser ouvido, e era um teatro que era aberto. É muito interessante essa tecnologia, né, do teatro grego, porque ele não tinha parede, ele não tinha a parede, não tinha parede, muito menos essas coisas que se colocam nas paredes hoje, né, para facilitar a audição, né? Mas a forma que era colocada a plateia em relação ao palco, essa questão das encostas, né? Ele era circular, tudo aquilo ali tinha uma tecnologia na época que permitia
que a palavra fosse ouvida lá no final, né? Porque a palavra era muito importante, né? E ainda hoje ela é também muito importante, né? Porque o ator ele também se vale da palavra, mas o ator é importante também a gente colocar isso, né? Ele tem outros elementos expressivos para além da palavra, né? Por quê? Porque tradicionalmente a palavra está ligada ao texto, e o texto era algo muito importante para os gregos, né? Foi algo muito importante para o teatro, e ainda hoje é também muito importante para o teatro. Mas hoje a gente já está no teatro pós-dramático, que a gente chama, né? Um estágio posterior à dramaturgia, porque a dramaturgia não é posterior à dramaturgia, a dramaturgia ainda existe, mas hoje ela é um elemento que é mais um dos elementos que compõem a cena, assim como o corpo do ator, assim como esses outros elementos que a gente falou, que no teatro contemporâneo eles ganham um significado muito importante, né? Eles ganham uma função muito importante, né? A cenografia, o figurino, a luz, o trabalho do ator, eles têm a mesma equivalência que a palavra tinha para os gregos, né? Que o texto tinha para os gregos. Então a gente, né? O nosso mundo se transformou, obviamente, mas tá ali o trabalho do ator, o corpo do ator, a capacidade do ator lidar, né, também com essas expressividades que ele possui para além da palavra, a própria presença do corpo do ator, ela também é fundamental, né, ela também é importante. E a maneira como ele se expressa, né, todos os recursos de voz, de corpo, de improvisação, da disciplina de interpretação também, da técnica que vai permitir com que ele efetue, né, essa comunicação, né, nessa relação com o público. O que mais que eu acho que eu posso falar? Eu falei da complexidade, que eu achei interessante, da materialidade. E aí, sim, antes de finalizar, eu queria falar dessa questão do ator, do elemento essencial do ator, né? A gente viu... Espera aí só um pouquinho, que meu celular, ele deu a minha bateria vai acabar. Como é que a gente faz, Vitor? Eu vou ligar ali, tá? Só um pouquinho. Ah, sim. Enquanto o professor Wagner vai vendo essa questão do celular, eu só queria comentar uma passagem da fala dele, quando ele lembra ali do deus Dionísio, né? E traz essa figura como remetendo a um corpo aberto, a um outro estado até de consciência, de comunhão entre a plateia e a cena, digamos assim. Vale lembrar também que a figura do Dioniso era uma figura dialética, o que eu quero dizer com isso, né? Se fosse bom e ao mesmo tempo. As pessoas cultivavam e cultivavam a sua honra, né? A honra a Dioniso, digamos assim, nas festividades, para que as plantações vingassem, para que as mulheres pudessem amamentar seus filhos. Então, esse Deus tinha uma força dialética. Ao mesmo tempo que ele podia trazer a boa nova, ele podia também trazer a desgraça. E daí remete muito à própria ideia de teatro grego, que transita entre duas formas, que é a tragédia e a comédia. Então, esse ator de corpo aberto, podendo transitar, né, entre a comédia e a tragédia, podendo aí se metamorfosear, né, nos personagens trágicos e também cômicos. Só lembrei disso, eu queria fazer esse parênteses, mas professor... mas é bem interessante essa... Conseguiu aí, então, resolver o problema? Acho que sim, tá me ouvindo bem? Sim. Tá, então resolveu. Mas que legal, essa ideia é muito, muito interessante, né? Que é uma... porque muitas vezes isso, eu acho muito, muito importante a gente falar dessas coisas, porque às vezes a gente tem um pensamento muito dualista, né? É uma coisa ou é outra, né? Professor, só o teu rosto está um pouco... precisa... Isso. Só para a gente ver melhor o seu rosto. Está cortando um pouco o teu olho. Ah, tá. Peraí. Deixa eu tentar colocar. E aqui agora?
Aqui tá melhor? Tá melhor. Tá aparecendo bem? Engraçado que para mim aparece bem. Agora sim, a gente consegue ver o teu rosto. Então tá. Essa questão que você coloca, ela é importante, professor, porque muitas vezes a gente tende a pensar as coisas de uma forma muito dualista, né? Ou é isso ou é aquilo, né? Então, isso que você coloca aí do Dionísio é interessante, porque as coisas, elas não são fechadas, né? Elas não significam só uma coisa ou outra. Nós mesmos somos assim. A gente está sempre em processo de aprendizado, de mudanças, de fluxo, de transformação, né? Então, isso é muito interessante, né? E o teatro, ele vai trabalhar, o Dionísio representa isso muito bem, aí, como você está colocando, dentro dessas possibilidades da linguagem do teatro, né? E eu acho muito, muito interessante a gente ter isso, para a gente pensar também que esse próprio processo de comunicação que a arte teatral nos proporciona, eles também nos permitem visões diferentes de nós mesmos e do mundo, né? Afinal, a arte, ela serve para isso, né? Para nos permitir questionar a nós mesmos, olhar de outra forma para nós mesmos e para o mundo que a gente vive, né? Qualquer manifestação artística está relacionada com isso, né? E é muito legal, né? Eu gosto muito dessa ideia, assim. Eu queria falar era da questão de que a gente tem o ator como elemento fundamental, essencial da arte do teatro, né? Como foi colocado, como a gente está pensando aqui. E qual que é o elemento fundamental, essencial para o ator? O ator também tem, que é a questão da ação, que o professor também tocou na questão da ação, né? A ação física, que é psicofísica, né? Como o professor Vitor colocou, ela é esse elemento essencial da expressão do ator. Então, falando lá, como eu falei, da palavra, né? A ação, ela também vem junto com a palavra, ela pode acompanhar ou não a palavra, né? Tem muitos grupos de teatro que não trabalham com texto, que trabalham só com a questão da ação. Mas mesmo no teatro que tem o texto, a ação é fundamental. E a própria palavra, o próprio ato de falar, ele também pode ser uma ação física, né? Então, esse é um elemento fundamental para o ator. E ele tem essa característica psicofísica, né? Como o professor colocou, é algo que une, né? Que harmoniza o aspecto físico do ser humano e o aspecto psíquico ao mesmo tempo. Então, é o conhecimento sensível, né? É o conhecimento que o corpo traz, que as sensações nos trazem, que os sentidos do corpo nos trazem, junto com o conhecimento inteligível, que é uma coisa que eu gosto muito e que eu trabalho muito também na minha pesquisa de doutorado, né? Não trabalho exatamente com isso, né? Mas em algum momento eu toco nessa questão, porque a gente está no mundo, até que hoje já está diferente, né? A gente já está começando a valorizar mais esse conhecimento sensível, mas por muito tempo esse conhecimento sensível ele foi sobrepujado, né? Ele foi deixado de lado em favor do conhecimento inteligível, em favor da razão, né? Então, qualquer modalidade artística, não é só o teatro, né? Muitas delas, e o teatro vai trazer isso de uma maneira muito forte, né? Ele fala diretamente também ao nosso sensível, né? Porque por que a gente se emociona com a ação do ator? Por que a gente se emociona com a ação do ator junto com a luz, junto com o figurino, né? Para trazer aí esses outros elementos, né? Porque isso fala direto ao nosso sensível. Isso dialoga, né? Isso é conhecimento sensível, né? Traz o que a gente sabe à tona. E a gente vai fazendo esse processo de comunicação, de diálogo, né? De relações. Então, isso é um elemento fundamental, né? Também do ator, a questão da ação e esse caráter psicofísico que ela tem, que harmoniza, né? O conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. E as diferenças que existe num processo de montagem, como o professor colocou, a questão do Romeu e Julieta, né? Cada encenador vai fazer o Romeu e Julieta de um jeito, né? Cada grupo vai fazer de um jeito, cada ator vai fazer de um jeito. Se o professor fizer o
O Romeu, ele vai fazer do jeito dele, eu vou fazer do meu jeito. Porque as minhas percepções daquele personagem, daquele texto, são pessoais, são coisas minhas, dizem respeito a minha experiência. As do professor dizem respeito a ele. Então, isso é uma outra coisa muito importante no teatro, né? E no trabalho do ator, né? Esse jogo com a subjetividade do ator, esse jogo com aquilo que é próprio de cada artista, né? E o teatro, como qualquer outra arte, é o artista também que está em cena, né? O ator, ele está em cena, ele está na pele de um personagem, ele está representando o personagem. Mas o que faz o ator representar aquele personagem são as percepções, são as experiências que esse ator possui. Então, a interpretação, ela é algo muito subjetivo, ela é algo muito específico do ser artista, né? Então, a gente até brinca, né? Os atores falam isso, né? Ah, esse personagem é muito interessante, eu aprendi muito com ele. Às vezes falam, ah, esse personagem é bem diferente de mim, né? Se a gente for pensar bem, não é tão diferente assim, não, porque como é que o ator está fazendo o personagem, né? Se o ator consegue desenvolver bem um papel, desenvolver bem um personagem, é porque o ator encontrou, de alguma maneira... Opa, sumiu a sua imagem. Voltou, né? Voltou. É porque o ator encontrou, de alguma maneira, algumas relações com aquele personagem, né? Então, de alguma maneira, é um processo de conhecimento, é um processo de aprendizado, mas é esse jogo com o subjetivo, é esse jogo com a experiência do ser artista, né? Mesmo interpretando um personagem, você tem o artista em cena, né? Você tem a subjetividade daquela pessoa na cena, mesmo que ele esteja na pele do Petrúquio, da Catarina, do Romeu, da Julieta, né? E é um subjetivo que não cai no psicologismo, né? Que eu acho que quando cai no psicologismo que é o problema. Quando a gente psicologiza muitas coisas, acredito que a gente cai novamente nesse reduto da razão, enviesado, né? Então, claro, tem essa questão do sensível, que faz parte do ser ator, e eu diria mais, né? Eu diria algo a mais, além disso, que diz respeito também à disponibilidade do ator, né? O ator se disponibilizar para poder interpretar aquele personagem de corpo aberto, não só de corpo, mas também de consciência aberta para poder fazer aquele papel fruir da melhor forma possível, da forma como ele compreender, da forma como ele sentir aquele papel, né? E poder dialogar diretamente com a plateia e fazer com que a plateia consiga se sentir espelhada de alguma forma para poder se identificar com algum traço, com alguma marca, com algum gesto, com alguma voz, com alguma ação que esse ator realiza em cena, que vai fazer muito sentido para aquele que está assistindo. Né? É verdade. Então, é um jogo, isso que o professor traz, ali, falou no início, né, que o teatro tem esse jogo entre a plateia e o palco, esse tete-a-tete. Eu acho isso fundamental no teatro, né? A gente está vivendo aí tempos pandêmicos, a gente está tentando dar aula à distância, nós estamos fazendo aqui esse evento da interação à distância, né? Mas nada substitui, quando a gente fala no quesito teatro, tete a tete, porque não há ferramenta tecnológica disponível que consiga produzir o quente, né? Aquele calor necessário dessa comunicação entre a plateia e o palco. Então, a gente ainda necessita do olhar, do toque, da respiração, né? Mais próxima. Não dá para a gente diluir tudo numa tecnologia também, né, e ficar tudo muito à distância, mesmo que nós estejamos aqui no tempo presente, nós estamos, né, agora, 14h45 de uma sexta-feira, mas você está aí em Florianópolis, eu estou aqui em Blumenau, estamos distantes, estamos virtualmente conectados, mas
eu não estou vendo você completo, né? Estou vendo o seu rosto, você está vendo alguma parte minha, mas não está me vendo completo. Essa completude da materialidade para o teatro é muito necessário, né, professor? É verdade. É fundamental, né? Por isso é que ele talvez se coloque como uma arte tão complexa, né? E que consiga juntar outros elementos artísticos, né? Como o Magaldi coloca ali para gente, né? Porque é o teatro que junta, o teatro que junta literatura, cenografia, figurino, né? Então é por isso, pela potência dessas figuras vivas, né? Tanto no palco como na plateia, né? E essa troca de experiências, né? Essa troca de relações. É muito legal que para a gente que trabalha com teatro, eu acho o máximo, assim, pensar isso, né? Pensar que a gente trabalha com isso, com essa possibilidade de provocar o outro, de gerar pensamento, de promover essas relações no âmbito do sensível, né? Isso é muito bonito, né? Isso é uma coisa muito bonita do teatro e da arte, né? E o teatro, claro, não tem isso também com muita potência, né? Mas é realmente algo fundamental. E assim, para quem está começando, né, que ainda não conseguiu perceber isso, quando percebe, é um grande achado, né? Uma grande descoberta, né? E é muito bonito também esse processo, esse caminho de descoberta. Esse caminho de descobrir, né? E daí eu acho que a gente podia falar brevemente também um pouquinho do curso de licenciatura de teatro, né? Professor, eu tô com receio da minha bateria do celular acabar também. Eu vou sair, vou pegar o carregador, tá? Mas eu acho que a gente pode ser breve, e daí eu acho que a gente já está avançando no horário, mas acho que ele foi lá buscar. Não, tudo bem. Enquanto ele vai lá buscar, então, eu queria falar um pouquinho sobre o curso de licenciatura em teatro da FURB. É um curso que forma profissionais, professores, né, para atuar como professores de teatro, de artes, tanto no âmbito formal, né, no ensino formal, quanto no informal, diversos campos de trabalho também, né, por exemplo, fundações culturais, nos grupos teatrais, porque a gente não forma só o professor, mas também aquele que deseja ser ator, que deseja dirigir, que deseja, de alguma forma, ser artista do teatro, né? Essas coisas caminham juntas, digamos assim. O fato de poder dar aula no ensino básico, né, aula de teatro na rede básica, por exemplo, de educação, é mais uma possibilidade que o nosso estudante tem ao ingressar no curso, né? E assim, uma vez ingressado no curso, o aluno vai ter várias disciplinas, né? Vai ter maquiagem, interpretação, improvisação, direção teatral, história do teatro, prática de montagem, que é quando se realiza um espetáculo teatral, disciplinas de dança, de canto, de voz. Então, a grade curricular é bem ampla, né? Além das disciplinas mais específicas que vão preparar o ser professor, né? Então, a grade é bem ampla e acaba preparando a pessoa para o campo de trabalho, né? Sim. Eu falei aqui, mas o professor quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Essas dificuldades com a tecnologia que surgiram aqui, tudo bem, né? No teatro acontece isso também. A gente tá lá, ensaia tudo e na hora acontece uma coisinha. Tem improvisação sempre, né? Nem que seja improvisação implícita. Tá ao vivo, é isso aí, ó. Não, eu acho que a gente também está aprendendo, né? Esse processo de tecnologia e tal, e tudo mais. Mas é isso, né? Eu acho que a gente tinha para falar. Bem, professor, os cursos, né? Eu só queria pontuar também, a gente está dentro de uma universidade, tem também uma série de eventos, né? De atividades de pesquisa, né?
de professores, lembrado. De professores do departamento de arte, do centro de artes, né? Porque tem outros cursos também, que acabam dialogando, e às vezes tem atividades interdisciplinares também, né? E muitos eventos e também muitas atividades de pesquisa, que também é muito importante, né, para a formação, né, do artista professor, vamos colocar assim, professor, porque por mais que a gente seja um curso de licenciatura, e como o professor Vitor, né, a gente tem uma ampla variedade, né, de disciplinas que vão formar não apenas o professor, mas o professor artista, né? Essa ideia de que o professor também é artista, né? Ele está na sala de aula fazendo proposições artísticas, né? Está ensinando teatro, né? O ensino do teatro é também arte. Lembrando também que a FURB dispõe de alguns projetos de extensão muito interessantes, como o Grupo Teatral Fênix, eu inclusive sou coordenador do grupo, que é um momento em que os alunos podem praticar teatro, né? Ter outras visões de prática de teatro, o contato direto com a comunidade, que é uma diretriz bem importante de um projeto de extensão, o próprio FITUB, que é o Festival Internacional de Teatro de Blumenau, que é um evento bastante importante e relevante, promovido pela FURB, né, pelo Departamento de Artes, pelo curso de teatro, pela divisão de cultura da FURB. É um festival que abrange vários grupos universitários, brasileiros e latino-americanos, que eles vêm até Blumenau para se apresentarem, para discutir teatro. Então, é um momento de muita efervescência cultural, de muita troca de conhecimento, bem bacana. E que existe há tantos anos, né? Tem mais de 30 anos já o FITUB. Exato. Infinito. E também, só para pontuar, é um curso que também tem muitas atividades práticas, né? Obviamente, né? Tem as atividades dos estágios, né? Os alunos têm que fazer estágios na escola, estágio na comunidade, e uma ampla gama de atividades, de disciplinas, né? Que tem muita atividade prática, porque é uma atividade artística que precisa ser experimentada, né? Isso, é eminentemente prático, né, o curso. Mas que tem as suas articulações teóricas, né? Tem as suas articulações teóricas o teatro é uma necessárias. Ciência, né? Porque o teatro é uma ciência, né? É isso aí, né? Então tá certo, eu acho que a gente termina aqui a nossa fala. Obrigado, né, por terem nos ouvido. Esperamos ter colaborado com a sua escolha profissional. Qualquer outra dúvida, procure, né, saber um pouco mais sobre o curso de teatro da FURB no site, nos standards, enfim, pode também mandar e-mail para o curso, para pedir outras informações. Tá certo? Muito Obrigado, bom. professor. Obrigado. Foi um prazer estar aqui, conversar, né, com o público, e vamos lá. Muito bom. Certo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.